No meu vídeo de Evangelion, eu dei um resumo sobre a obra e minha interpretação de tudo. Eu postei um dia antes do último filme dos Rebuild de Evangelion, o 3.0 mais 1.0, dando a entender que não importava muito como fosse o final, já que no original a coisa mais importante continuava intacta. Evangelion é sobre aprender a se amar. Revendo hoje em dia o The End of Evangelion, ainda enxergo aquela nocividade e raiva do Hideaki, mas agora é mais claro também uma revisitação a essas mesmas coisas do anime. A epifania de uma das crianças amaldiçoadas enquanto matando anjos alucinadamente, se entendendo no meio de um pandemônio, e quem enxerga de longe vê somente essa imagem demoníaca de algo não humano. É assustador. Registra todo aquele sentimento de redenção e acolhimento. Não existe esperança para quem não consegue sair desse mundo inventado. Não existe você nesse sonho, e esse sonho não é a realidade. É uma tentativa de substituí-la. O Shinji claramente quer fugir da responsabilidade de viver na vida real e sentir dor de novo. Quer viver nesse mundo de fantasias que nem mesmo é melhor que a vida real. Somente o lugar onde o tempo não passa. Você quer fugir disso tudo? Mas eu prefiro morrer do que fazer isso com você. O Ano tem nojo disso. É curioso falar de como Hideaki Anno conta essas histórias. Ele não é só o cara que fez Evangelion. Tem bem mais coisa interessante na carreira desse cara. E eu adoro como ele usa do simples pra falar de algo complicado com imagens absurdas, coloridas e lindas. Não que isso já não existisse em Evangelion, ainda mais nos filmes mais tarde, que apresentam uma liberdade maior na sua área já desafiadora a saudosistas da obra original. Mas em seus filmes se mostra quase que um selo. É óbvio que isso é do Hideaki Anno. É tão cativante de sobre ambiente e ideia. Uma constante clara nas suas narrativas é a questão de obra e as pessoas que consomem. Ele adora falar desse tipo de coisa e é central à série de Eva. E por mais que eu ame Evangelion, toda essa filosofia e questões tão atribuídas ao trabalho de Anno tem seu ápice no filme Ritual, de 2000. Eu amo como esse filme se destaca em sua estética e proposta. Um muro de questões das mais interessantes que o diretor foi se deparando enquanto seguia na sua jornada de contar histórias. O que delimita você como pessoa? Como encapsular isso sendo você mesmo algo diferente do que está na câmera? Como não se perder em meio a tantos caminhos e principalmente no conforto que aquela distração natural de obras se traz, mas que tá fadada a cair no cansaço e busca por crescimento. A personagem que representa a obra, inicialmente atraente que dá uma fuga ao cotidiano, é estagnada, incapaz de seguir em frente de uma forma tão óbvia quanto falar que todo dia é o mesmo, um dia antes de seu aniversário. Perto o suficiente de uma data importante sem realmente materializá-la, se perdendo no tempo com fragmentos do passado, criando um falso presente. Naturalmente, aqui não existe futuro. É somente depois de uma boa parcela de acontecimentos, brigas e confrontamento que ela finalmente se sente pronta para seguir em frente. Seu aniversário chega, e por mais que dê medo, ela não tá sozinha. E eu tô tentando não falar muito sobre o filme justamente pra incentivar vocês a irem assistir. Tem conteúdo suficiente pra fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas eu quero focar em Evangelion. O que esse filme tem de principal pra traçar um paralelo com Evangelion é que tem como obra e criador coexistirem sem se danificarem, assim como duas pessoas. É bem difícil, mas possível. O Hideaki trabalha de uma forma muito única, onde ele fala com palavras concretas o que ele quer transmitir, mas ainda decora tudo com uma face levemente complexa que revela algo mais abrangente à obra toda. E mais que qualquer outra obra dele, é aí que Evangelion toma todo o espaço em meu interesse, principalmente os rebuilds. Nos rebuilds de Evangelion, o Hideaki Anno usa de toda aquela mitologia presente na obra e reputação de anime e filme para falar sobre a própria obra e como ela é percebida pelo filme. Assim como em The End of Evangelion, praticamente se insere na mídia para falar com o telespectador. Mas The End eu enxergo mais como uma despedida brusca, um suicídio que se nega com o telespectador. E a fim de recriar esse ambiente, refletindo uma cultura pós-Evangelion, é necessário rebuild, e enfim, um adeus digno. É estrondoso como o Anno usa de cada filme para estabelecer perfeitamente uma linha clara, no primeiro recriando o terreno para o que viria a ser o rebuild, mantendo o essencial e simples, porém deixando claro que aquilo não é a mesma coisa, para já no segundo filme mostrar que o que as pessoas precisam não é se ficcionarem e se faz de conta. Não importa o quanto você queira que esses personagens sejam felizes e se deem bem, porque mesmo que isso aconteça só estaria sendo um sonho maldoso. E ele transmite isso dando exatamente o que nós queremos, o Shinji sendo reconhecido pelo seu pai, a Rei se posicionando, a Asuka entendendo que não precisa ser sozinha. Chega a ser cruel. Tudo isso pra nada. Em fato, mesmo que não acontecesse o que acontece em seguida, teria sido pra nada. Uma fanfic barata pra aprofundar ainda mais no escapismo. Daí o Hideaki dá um tapa fudido no público com o terceiro impacto. Não tem como crescer nesse mundo. No fim, sempre volta pra mesma coisa. Você não pode avançar. Só estávamos nos iludindo, querendo fugir da dor. No 3.0, a gente é apresentado a um mundo que quase passou pelo terceiro impacto causado pelo Shinji. E ele passa o filme lidando com isso e como afetou as pessoas ao seu redor. Especialmente a Asuka, que agora é uma criança já crescida, mas incapaz de ter sua própria vida
até o fim dos Eva. Ela percebe que o Shinji não é tão burro quanto ele é infantil, uma criança. Depois de fugir da Riley com a Rei, o Shinji se encontra com seu pai, que o apresenta a sua nova tarefa e seu parceiro, o Kaworu. O tempo passa e o Shinji acaba achando um escape na sua relação com o Kaworu. Não existe rancor por parte do Kaworu em relação ao mundo destruído pelo Shinji, somente uma compreensão dos fatores. Ele sabe que não tem como mudar o passado, não dá pra refazer. Porém, o estrago que um Eva fez pode ser consertado por outro Eva. Tudo o que você precisa fazer é acreditar nisso. Depois de quase causar o quarto impacto, puta que pariu, Shinji, o filme acaba com o Kaworu morto e com as 3 crianças em uma terra distante e incerta, manchada pelo sangue e memórias de um mundo que já não existe mais faz 14 anos. E finalmente, o último da franquia. O 3.0 mais 1.0 começa com o trio vivendo em uma aldeia, e o Shinji ainda superando a morte do Kaworu. É um tempo considerável da runtime. O fato de que no seu último filme de Evangelion, o ano foca no Shinji lidando com seus sentimentos tão avassaladores, a dificuldade de se seguir em frente e aprender a viver novamente, é incrível. O pacing disso tudo é tão perfeito que chega a ser assustador. Aos poucos todos vão se acostumando a essa vida em uma pequena comunidade. Nós acompanhamos a Rei e sua jornada descobrindo os pequenos prazeres da vida. Um personagem que nem tem mais face própria, aprendendo o que é terra pela primeira vez. Mal chama ela de Rei, porque ela é um clone da outra Rei, que por sua vez também era um clone. E quando ela procura uma identidade própria e pede pro Shinji dar um nome pra ela, o Shinji não consegue, porque pra ela só existe uma Ayanami. A forma do filme é falar que mesmo que mudem tudo sobre ela, ainda vão enxergar como a mesma personagem. E sempre foi a Rei. Ela sempre teve e vai ter essa capacidade de mudar e crescer, mas isso pouco importa pra quem tá vendo. No fim, essas figuras não podem continuar existindo nesses espaços. Não é o lugar onde moram, e sim um lugar que protegem. O dever deles está além disso. Tem um comprometimento naquilo tudo. E é só aqui que eu vejo sendo mostrado o Shinji realmente crescendo e se tornando uma pessoa madura. Ela entende que pode viver em uma pequena sociedade, ou sair com amigos, ou num lugar de existir em função do Eva. Sempre existiu essa opção, mas se ele há de pilotar mais uma vez, que seja uma despedida. Chega a ser engraçado como eu preciso todo um filme dedicado à noção errada do que é crescer. Não é ter tudo do seu jeito, ou arrumar todas as rédeas da sua vida, se conectar com as pessoas que você quer. Isso não é vida, é uma ilusão. A realidade não te deve nada. Você precisa aprender a fazer o melhor com o que você tem e não esperar um fator externo para te responsabilizar ou ter pena de você. Pode parecer cruel, mas entender que nem sempre tudo é do jeito que você quer é sem dúvida crescer. Isso não significa que você tá sozinho, ainda existe bondade nesse mundo, mas é bem mais complicado do que só um dos dois. A realidade é sim cruel, mas ela é tudo que temos, isso e uns aos outros. Mais pra frente no filme, quando o Gendo consegue completar seu plano, ele enfrenta o Shinji. No fim, a Misato continua incompreensivelmente confiando nele e esperando o melhor, mesmo que não faça o menor sentido. Ele é responsável por aquilo tudo. Ela deveria odiá-lo e ainda assim toma uma bola por ele. Vocês com certeza não merecem isso, mas terão do mesmo jeito. E entre essas lutas e revisitações de cenários, eles conversam. Acaba que eles percebem que se parecem muito. O Gendo sempre evitou a realidade até encontrar a Yui, e quando ele a perde não tem como só voltar e ignorar a realidade. Ele se torna desesperado e faz absolutamente tudo possível e impossível para poder se unir a ela. O que o Gendo queria era a ausência da existência, do peso de saber que tá ligado profundamente à humanidade. Viver como anjo eternamente sem conhecer a dor. E enquanto revisitam locais antigos, memórias, o Shinji se aproxima do Gendo e ele ativa um campo AT. É uma das metáforas mais óbvias de Evangelion. É um campo que todos nós projetamos para evitar que outras pessoas se aproximem um nível emocional. E o Shinji passa pelo campo usando a única coisa que ele tinha do pai, que é justamente o que ele usava para bloquear essa realidade. O Gendo quer criar um mundo onde todos compartilhem do mesmo coração. Não existiria indivíduo. E a diferença entre isso e o extermínio da raça humana é quase que inexistente. O pouco que difere são os fatores emocionais, presentes unicamente pela necessidade deles no arco do Shinji e na mensagem do anime. No final, o Shinji consegue se perdoar e ajudar os outros unicamente pelo seu entendimento dele. Quando ele fala com Asuka no cenário de The End of Evangelion, não existe mais uma agressão. Somente empatia, perdão e restauração. A Asuka tá com um corpo maior, o que ela deveria ter com a idade dela. Finalmente, depois de 14 anos, ela tá livre da maldição do Evangelion. O Shinji não pretende voltar no tempo ou reverter o mundo, e sim refazer uns sem os Evangelions, para que todos possamos viver em paz, livres daquele ciclo, daquela maldade. Não tem uma forma mais clara de mostrar como o Shinji tá pronto para uma vida fora disso tudo do que ele adulto de terno andando em uma cidade real. Ele tá finalmente pronto e livre para viver. Foi difícil, mas não precisamos mais dos Eva. Adeus a todos os Evangelions.